Galera, vamos lá para a segunda parte do nosso conteúdo, que é pH e pOH, certo? Na verdade eu falei que era o penúltimo, mas esse é o penúltimo. Então eu vou falar de indicadores só para relembrar. Mas assim, pH e pOH. pH, eu já falei tanto de pH e pOH, só que o pH é o potencial hidrogênio iônico e o pOH é o potencial hidroxilo iônico, certo? O que acontece? Esse pH é calculado como menos log da concentração de H+. E o pOH é menos o log da concentração de OH-. Eu coloquei um exemplo aqui, o 1 e o 2, cada um para cada situação. E assim, nas questões ele vai falar assim, ó, determine o pH da concentração de HCl, cuja ionização é 100%, certo? E a sua concentração é 2 vezes 10 a menos 4. Se ele der o ácido, gente, quando ioniza 100%, quer dizer que a concentração de H+, é justamente a concentração do próprio ácido, porque ionizou 100%, quer dizer que dissociou 100%. Ou então, na questão, ele vai dar a concentração do H+, aí é só colocar e aplicar na fórmula. A mesma coisa é a ideia daqui. Determine o pOH, sabendo que é uma base, NaOH, que dissocia 100%, e ele dá a concentração do NaOH. Se a concentração do NaOH, se a dissociação do NaOH é 100%, então a concentração da minha base será a concentração do íon H-. Tranquilo? Vou fazer aqui. Como é que vai fazer? Ó, repara. Vai ser pH é igual a menos o log da concentração de 2 vezes 10 a menos 4. Tá? Gente, repara, ó. Aqui eu vou precisar um pouquinho da matemática básica, que você aprendeu também durante o seu curso. Como é que a gente faz? Ó, tá vendo que tem uma multiplicação? Isso é uma propriedade logaritmo. Você pode fazer isso aqui, ó. pH menos o log. Isso vai se tornar até repetitivo. De 2. Você pode botar um colchete aqui, ó, para separar esse menos do logaritmo. Vai ser log de 2 mais o log de 10 elevado a menos 4. Certo? Eu vou fazer devagarzinho. Gente, eu vou precisar de mais espaço. Eu vou acabar apagando isso aqui, ó, só por via de cálculo. Certo? Eu só fiz separar o 2 onde tem a multiplicação, porque é uma propriedade que onde existe multiplicação, soma-se os logaritmos. Tranquilo? E aí o que acontece? Ó, vou apagar aqui. Existe uma outra propriedade de logaritmo, que é o seguinte. Esse menos 4 aqui eu coloco aqui para frente multiplicando. Então o pH vai ficar assim, ó, pH é igual a menos o log de 2 menos 4 log de 10 na base 10. Gente, esse log de 10 é 1. Sempre é 1, sempre. Porque a base do logaritmo aqui é 10, então 10 com 10, log de 10 na base 10 sempre é 1. Se vocês quiserem, bota na calculadora, log de 10, vai dar 1. Então vai ficar assim, ó, pH é igual a menos o log de 2 menos 4 vezes 1, menos 4. Tá? Quanto é o log de 2? Log de 2, se você olhar aí na sua calculadora científica, vai ser assim, ó. Tem gente que baixa a calculadora científica, eu tô com uma aqui agora, ó. Então, é só você apertar log de 2, aí vai ficar, você tem que fechar o parênteses, aí você já acha, aparece propaganda também. Você tem que fechar, pronto, aí log de 2 é 0,3. Tranquilo? Aí é só você jogar aqui na fórmula, ó. pH é menos 0,3 menos 4. pH é igual a 0,3, você já está aqui, aproximadamente, tá, gente? Menos 4 vai dar 3,69. Então vai ficar menos 3,69.
O menos aqui com menos aqui vai ficar mais, então vai ficar 3,69. Então o pH desse cara é 3,69. Tranquilo? Achou o pH. Galera, ó, a ideia sempre vai ser a mesma. Se vocês pegarem assim, ó, quer ver? Essa questão. pOH, como é que calculo? Copia aqui, gente. Pausa e copia. Vou apagar. Ó, a ideia mesmo, ó. pOH. pOH. Só que aqui eu já vou dar logo uma manha, ó. 4 vezes 10 a menos 6. Gente, menos log de 4 vezes 10 a menos 6. Certo? O que é que vocês fazem logo, ó? Você pode separar logo assim, gente, ó. Menos. Aí, ó, aqui vai ser log de 4. Menos 6 vezes log de 10. 6 vezes o log de 10. Vocês adiantaram. Sempre vai fazer isso, ó. Vai ser log do número daqui menos o número que está aqui multiplicado por log de 10. Tá? E sempre o log de 10 vai ser 1. Ser 1. Então vai ficar menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Então pOH log de 4 menos 6. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Pronto, é só fazer. Quanto é o log de 4? Tirando a calculadora, o log de 4 é 0,6. Então vai ficar pOH igual a 0,6, no caso menos o 0,6 menos o 6. Vai ficar menos 6, que vai dar... o pOH vai dar mais 5,39. Gente, se o seu não pode dar negativo, por que que não pode dar negativo? Sempre vai dar positivo. Por isso que na fórmula vem esse menos aqui, ó. Porque sempre o valor daqui de dentro vai dar um valor negativo. Com o menos de fora, existe uma propriedade matemática que é, ó, menos com menos aqui, você troca o sinal de quem está dentro, vai ficar mais, entendeu? Por isso que tem esse menos na fórmula. Tranquilo? Aí o que acontece, ó? Por que isso tem que dar positivo? Porque o pH e o pOH, ele tem uma faixa. Ele tem uma faixa ele tem uma faixa de 0 até 14, tá lembrado? Outra coisa, faz uma observação aqui, ó. Só para vocês relembrarem. Aqui também tem uma fórmula, tá? É a observação aqui, ó. Coloca assim, ó. pH mais pOH é igual a 14. Por exemplo, ó. pH é 5,35. Então, se eu quiser saber o pH dessa substância, é só você botar na fórmula. pH mais 5,35 é igual a 14. Por quê? Porque eu calculei o pOH nessa questão. No outro, vocês podem tentar resolver, tá? Ó, o pH, no outro exemplo que eu dei. O pH vai ser 14 menos 5,35. 14 menos 5,35. 8,6. Certo? Por quê? Porque existe uma fórmula de pH, mas o pOH tem que dar 14. Sempre. Então isso aqui é uma fórmula, ó. Galera, isso você não pode ir para a prova sem saber, tá? A questão do Ka, do Kb, são fórmulas que você não pode ir para a prova sem saber. Tranquilo? Outra coisa, eu vou colocar a faixa aqui só para a gente relembrar de pH e pOH. Pausa, copia, que a gente vai meter mão, beleza? Só para a gente relembrar isso aqui. Galera, ó. O pH tem uma escala de 0 até 14. Tá lembrado? E o pOH também tem uma escala
de 0 até 14. Por isso que não tem número negativo, não tem como calcular aquilo ali sendo negativo. Porque você vai calcular o pH e o pH, tem que dar um valor. 5, alguma coisa, 4, alguma coisa, 4, 6. Para aí você poder achar um valor. Tranquilo? Ó, galera, 7 é neutro. E sobre o neutro, eu quero falar uma coisa para vocês. Ó. Quando é neutro, esses caras têm a mesma concentração de íons H+, e OH-. Por quê? Porque se H+ está relacionado com ácido, porque o ácido libera H+, está lembrado desse conceito de Arrhenius? Que o ácido em meio aquoso libera H+, e a base em meio aquoso libera OH-. Então, o neutro, a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7, sempre. É a concentração no neutro, tá? Também é 1 vezes 10 a menos 7. Beleza? E no pH, de 0 a 7 é o quê? De 0 a 7 é ácido. De 7 a 14, básico. De 0 a 7, o que acontece, ó? Obviamente, gente, ó, deixa eu só botar um valor aqui. Assim, ó. Entre 6 e 7, eu vou até botar isso aqui. 6,8, 7,3. Entre 6,8, quando o pH for 6,8 ou menos, ou entre 6,8 e 7, entre 7 e 7,3, entre 7 e 7,3 é básico, só que ele é levemente básico, tá? Entre 7 e 6,8 ele é levemente ácido. Então eu vou botar isso aqui, tanto vai valer no pH como no pOH. Tranquilo? É levemente, mas é ácido, tá? Se tiver na prova, se tiver lá só ácido, é ácido. Se tiver levemente ácido, você já pode colocar. E a força do ácido, quanto tiver mais próximo do zero, maior será a força do ácido. A acidez aumenta de cá para cá. E a base aumenta de cá para cá. Tranquilo? Quanto mais próximo do 14, mais forte será a minha base. Se o pH tiver 1 e o pH 2, quem é o mais forte? Aquele que tem um pH menor, no caso 1. Tranquilo? Outra coisa, pOH. pOH, gente, ó, a ideia é a mesma, também vale a questão do neutro. Aqui é neutro, quando for 7. E a ideia também é a mesma, a concentração de OH+ e de OH- é 1 vezes 10 a menos 7, certo? Só que a diferença está aqui, ó, de 0 a 7, agora o meu é básico, porque é pOH, e de 7 a 14 é ácido. Tranquilo? De 0 a 7 é básico e de 7 a 14 é ácido, inverso do pH. Beleza? 6,8, entre 6,8 e 7, o pOH, se você estiver calculando, ele é levemente básico. Se for de 7 até 7,3, é levemente ácido. Tranquilo? Um exercício aí para vocês fazerem, ó. Os exemplos que eu dei, você vai classificar se é ácido ou base. É só você olhar o valor numérico. pH deu um valor menor que 7, ácido. Acima, básico. Menor que 7, se for o pOH que você tiver calculado, que a gente calculou dois exemplos, o pH e o pOH. Aí você tem que olhar na escala que ele deu. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, eu vou finalizar essa parte só para a gente relembrar a questão de indicadores e a gente vira e faz questão. Galera, ó, vocês têm o indicador fenolftaleína. Aqui eu vou botar indicadores só para a gente relembrar. Botar assim, indicadores. Relembrar. Fenolftaleína. Você tem tornassol azul. Você tem laranja de metila e azul de brotimol.
Tô pegando aqui os principais, tá, galera? É muita informação, é muita coisa. Nem sempre dá pra gravar, tá? Só que assim, vocês, como é galera de farmácia, vocês vão utilizar muito isso em laboratório. Bromotimol. Também a gente utiliza, quem faz engenharia química, a galera também utiliza. Só que, assim, vocês têm que estar mais familiarizados. Ácido. Tô fazendo uma tabelinha aqui pra vocês, só pra gente... E aí a cor que vai ficar. Galera, ó, o fenolftaleína, se for um ácido, ele vai ficar incolor. E a sua base vai ficar vermelha. Certo? Se for tornassol azul, o ácido vai ficar vermelho. Se for base, ele vai ficar azul. O alaranjado de metila, se for ácido, ele vai ser vermelho. Certo? Se for base, ele vai ficar laranja. Meio alaranjado. E o azul de bromotimol, o ácido vai ficar amarelo. E a base vai ficar azul. Beleza, galera? Pausa o vídeo, copia, só pra gente relembrar essa questão de indicadores. Aí vocês já sabiam que indicadores de fenolftaleína, tornassol alaranjado de metila e azul de bromotimol eram indicadores de ácido, tranquilo? Então, se for fenolftaleína, o seu ácido vai ficar incolor, a sua base vai ficar vermelha. Se for tornassol azul, o seu indicador, o seu ácido vai ficar vermelho, a sua base vai ficar azul. Se for alaranjado de metila, o ácido vai ficar vermelho e a base vai ficar alaranjada. Se for azul de bromotimol, o ácido vai ficar amarelo e a base vai ficar azul. Tranquilo? Gente, a gente finalizou agora o módulo de equilíbrio iônico, módulo 8. É o nosso penúltimo módulo. Vamos virar, fazer exercício e aí a gente vai para o último módulo. Beleza, galera?